Fala galera, tudo beleza? Estamos aqui para dar início à nossa semana do mangá ou semana do one shot, certo? Nesse primeiro dia eu vou trazer para vocês um vídeo que passa algumas dicas de como fazer o rascunho e o acabamento do desenho, ou o rascunho e definição do desenho, que é como eu gosto de chamar. Antes de você dar os últimos traços, os traços de acabamento, é importante você fazer um rascunho, pois no rascunho você pode identificar com mais facilidade possíveis erros que você venha a cometer. Muita gente, quando chega aqui no curso para começar a tomar aula, acaba fazendo esse tipo de erro. Já vem com o desenho todo definido, já vai fazendo o traçado direto, dando acabamento no desenho, riscando mais forte, aí se erra, tenta apagar, mancha o desenho, ou fica a linha marcada no papel. Isso daí acaba deixando o desenho com aspecto sujo, com aspecto muito amador. Se você quer dar um aspecto mais profissional ao seu desenho, desde a base o ideal é que você já comece com o trabalho como de um profissional, que é fazendo rascunho, fazendo a definição, fazendo as correções, para depois fazer o acabamento. Nesse vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre isso. Para você que quer aprender a desenhar mangá, esses são os primeiros passos. Para você que é iniciante, já faz até algumas coisas, tenta reproduzir algumas coisas, mas percebe que comete erros que são muito simples ainda. Como você conseguir superar isso? Como você conseguir avançar isso daí? Como você conseguir lidar com o seu desenho para que você possa ver uma evolução dele? O primeiro grande segredo é aprenda a fazer rascunho. Tá? Você pode utilizar lápis mais claro para rascunho, mais escuro para finalizar. Se você usa lapiseira, você pode usar uma mina mais clara para fazer o rascunho, uma mina mais escura para finalizar, ou até mesmo se você tem um bom domínio do lápis, o lápis mais escuro de finalizar dá para fazer o rascunho também. Enfim, tudo depende da forma que a gente vai praticando e desenvolvendo o nosso trabalho, certo? Sem mais delongas, vamos aos vídeos para que vocês possam aproveitar essas dicas e desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Bem pessoal, aqui é o seguinte, eu decidi fazer um teste aqui para poder explicar para a galera que está iniciando aí com o desenho a importância de se trabalhar com rascunho. A maioria dos alunos que eu tenho aqui no meu estúdio, quando chegam sem fazer nenhum tipo de rascunho, tentam desenhar direto, igual como eu estou fazendo aqui no vídeo. Só que você não tem as linhas de referência para poder se guiar. E a consequência disso é que você acaba deixando o desenho muitas vezes torto. E não para poder fazer a correção justamente porque não tem um guia. E aí você só percebe no final do desenho que o desenho ficou torto. Certo? E o que é pior é que muitas vezes quando tenta fazer a correção, fica o desenho todo marcado. Porque como você já está riscando para finalização, automaticamente você já risca mais forte. Então as primeiras dicas que eu tenho para poder passar é: aprenda a fazer um rascunho. Como trabalhar com rascunho? Como fazer com rascunho? Você pode usar dois lápis diferentes, tá? Um lápis HB e um lápis 2B ou mais escuro para fazer o acabamento. O HB no caso seria para o rascunho. Você vai usar formas mais simples, formas mais retangulares, mais circulares, para poder fazer o esboço do que você quer construir. Uma vez que você tem um esboço pronto, você aí verifica o tamanho de cada coisa. No caso do desenho que estou fazendo aqui, é o rosto do Vegeta. Tá, eu estou fazendo as construções toda direta. Não tem marcação nenhuma que eu estou usando como esboço. E aí no final eu vou poder falar um pouquinho sobre isso daí. No caso do desenho que você escolher para poder fazer, eu recomendo que pode ser a reprodução de algum desenho que você já tenha feito antes desse vídeo, o último desenho que você fez, certo? Para você poder refazer ele, poder comparar a diferença. Isso vai fazer você perceber diretamente a diferença que o seu desenho vai ter, uma vez que você saiba trabalhar com rascunho para a construção direta, sem você ainda ter as devidas informações. Então, trabalhe a construção de um rosto somente. Tente pegar um rosto que não seja muito complicado para você poder fazer, certo? Voltando aqui o vídeo, eu fui trabalhando sempre direto os desenhos, linhas mais inteiras e mais firmes. Então, se erra, é mais complicado de corrigir. Como você não tem a referência, a tendência é que um lado do rosto fique diferente do outro.
o traço fique muito forte, acabe manchando o desenho em alguns aspectos. Se for usar o nanquim, acaba gerando outro problema aí, que se for bico de pena, ela pode estourar a tinta, a linha vai ficar tipo um serrilhado, fica um resultado que não é legal. Você não tem uma linha tão firme, não tem uma linha tão limpa, tá? Então, quando se trabalha de uma forma direta, tem essas questões a se levar em consideração. Se você diz assim, pô, velho, mas eu já sei desenhar, eu já tenho uma noção de desenho, então você continua fazendo da forma que você está trabalhando, certo? A finalidade aqui é ajudar quem está querendo aperfeiçoar os seus trabalhos. Nesse segundo modelo que eu estou começando aqui, por exemplo, ó, eu já faço como meu processo normal, que eu uso rascunho, faço as marcações para direcionar melhor meu desenho, certo? Boto o posicionamento de olho, nariz e boca, sempre seguro o lápis um pouquinho mais atrás para riscar mais suave. Se você risca muito na ponta, você sempre vai traçar mais forte, certo? Uma vez que eu faço essas marcações, eu aí começo a trabalhar a construção, que é o caso do que eu estou trabalhando aqui agora, marcando sobrancelha, eu vou marcar aqui os olhos, marcar a boca, mas porque essa marcação que eu fiz inicial da esfera com as linhas, ela me serve como guia para eu poder fazer as coisas nos seus devidos lugares, manter a altura dos olhos iguais, manter o tamanho aqui da boca, um lado em relação ao outro, mais próximo, não deixar ficar muito diferente um lado do outro do rosto. Essas linhas servem para esse tipo de orientação. Com elas você acaba desenvolvendo o seu desenho com mais facilidade, certo? Porque até se você errar, dá para apagar o desenho e não vai danificar, não vai manchar ou marcar o desenho, certo? Para as laterais do rosto do mangá, que são meio curvadas, tento trabalhar a linha mais inteira, da altura dos olhos até a altura da boca, deixando levemente inclinadas as laterais, que o rosto do mangá é mais fino. Isso daí também me dá a condição de ter um traçado melhor, certo? A diferença é que eu posso demorar um pouquinho mais na construção, certo? Mas você vai ter um trabalho com um resultado melhor se você aprende a construir dessa forma. Faça um teste nos desenhos que você trabalha ou que você vai começar a trabalhar, certo? Tente marcar sempre um esboço mais suave primeiro. Depois de terminar o esboço, verifique o desenho. Bote o desenho contra um espelho, olhe o desenho de cabeça para baixo para você poder identificar os erros que são mais comuns de acontecer. Compare um lado com o outro para você poder verificar. Na hora de fazer a correção, marque o esboço da correção primeiro e depois você apaga, porque se você apaga primeiro, você fica sem a referência de como corrigir e acaba riscando novamente em cima do mesmo lugar, cometendo o mesmo erro de novo. Então, para isso não acontecer, corrige primeiro e apaga depois, certo? No caso do desenho aqui, ó, que está sendo feito, a saída da cabeça dele aqui já ficou centralizada porque eu usei a linha de guia. A saída de uma testa em relação à outra, a calvície aqui de Vegeta na região da testa, já fica um lado igual ao outro, porque eu usei essas linhas para poder me guiar, para ter uma referência. A mesma coisa é para a marcação aqui do esboço, certo? Sempre trabalhando mais suave, fazendo um lado, depois indo para marcar o outro, fazendo a comparação com ambos. No caso, o cabelo dele é totalmente assimétrico, um lado do outro. Mas a questão de você traçar mais suave te dá essa orientação melhor para você construir um lado e depois ter como construir o outro, certo? Dá para fazer a comparação aqui do traço, ó. Esse primeiro ficou marcado ainda o lugar, dá para ver ainda a mancha do lugar. O outro modelo aqui que foi esboçado, você vai ver aí a mancha, ela não fica visível, ela some muito mais, ó, quase não dá para perceber que teve a linha aqui. Então tem esse detalhe aí a se levar em consideração. As linhas vermelhas são os pontos que ficaram errados no desenho que eu fiz direto. Então daria para corrigir isso daí. Como está muito marcado, mais forte no caso, fica mais difícil de fazer a correção, porque vai ficar com a marca no desenho, certo? Nessa próxima etapa aqui você vai ver a finalização do Vegeta aqui que eu fiz com esboço, certo? Que dá para corrigir, dá para limpar, dá para ajustar. Você acaba tendo um resultado muito melhor
no final do seu desenho, certo? Vamos aqui para você poder ver, ó. A gente aí está com o esboço. Agora eu vou começar a finalizar. Faço primeiro a limpeza, tiro as linhas que eu não vou utilizar, certo? As linhas que eu tentei traçar mais suave, mais clara, eu vou limpando, ó, tirando cada uma dessas marcações, para depois ter como fazer a finalização em cima do desenho que já está esboçado, certo? Se você vai fazer o seu desenho para venda dele somente a lápis, isso daí valoriza mais o seu traço, tá? Então você vai ter esse tipo de acabamento aí, ó, para poder desenvolver. Agora eu vou fazer a finalização aqui somente a lápis. Já tenho as linhas marcadas certas, proporções estão certas. Agora eu posso usar a linha um pouquinho mais escura. Já venho fazendo o traçado mais direto, a linha inteira. Tento riscar sempre em um mesmo sentido, para o traço não ficar com aquele efeito de cabeludo. Então se eu começo arriscando da esquerda para a direita, eu vou da esquerda para a direita até o fim da linha. Certo? A mesma coisa se for para cima ou para baixo, eu sempre tento riscar em um sentido só, para você ter a linha firme. Esse é o ponto principal, certo? Junto com isso vem a proposta aí, ó. Com essas dicas que eu passei, veja o esboço de algum desenho, finalize ele, me mande no link do WhatsApp para eu te dar um feedback, fale que você viu esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo que a gente está trabalhando com as dicas de rascunho, tá? Esse processo daqui é exclusivamente para essa etapa de rascunho e finalização do desenho, ou definição de desenho, como eu gosto de chamar, tá? Se você já desenha em um nível mais avançado, então segure mais um pouco aí para ver os outros vídeos que eu vou passar, que cada dia eu vou botar um nível de desenho diferente. Comecei hoje com o básico, que é principalmente direcionado para rascunho, que o pessoal tem dificuldade de fazer rascunho. O vídeo de amanhã vai ser mais sobre acabamento de desenho, dicas de acabamento, depois finalização, colorização e roteiro, certo? Então, para essa etapa aqui, a primeira parte a ser feita é o rascunho do desenho e depois o acabamento. Use as linhas mais firmes, os traços mais diretos, mais inteiros. Para o esboço, traço suave. Bem, nessa etapa aqui a gente vai fazer agora uma ilustração de Goku, tá? A primeira etapa que eu fiz foi o rascunho. Procurei utilizar as linhas bem suaves para fazer cada uma das marcações, rosto, cabelo. Vocês vão reparar aqui a construção do corpo. Pode ser que a linha esteja um pouquinho clara, não dê para enxergar direito, porque não tem como fazer rascunho com linha muito forte. Então eu tento sempre construir a caixa do tórax, cabeça, caixa de tórax, os ombros e braços, a parte do abdômen, quadril, marcação da perna, para dar a direção e o movimento que eu quero desenvolver, certo? Sempre tentando usar formas simples, formas cilíndricas, formas de esfera, forma de cone, forma de elipse, para poder fazer as marcações. Uma vez que eu faço essa primeira construção, eu parto para a segunda etapa, que já dá uma definição melhor que eu estou fazendo. Então já vou começando a definir o desenho, marcando melhor como eu vou querer o rosto, a expressão. Se for um personagem que usa roupa colã ou tiver sem camisa, se for o caso de ter músculo, já procuro definir um pouquinho melhor o músculo, mas isso porque o esboço já foi feito. Vocês podem reparar aí que o rosto, a definição já está bem mais escura. A roupa que eu estou marcando agora, a definição ela continua sendo mais clara, certo? O desenho vai sendo construído por etapas. Aí o braço, vou dando uma definição ainda mais clara, certo? Eu vou tentando trabalhar o desenho todo por etapa e fazendo o esboço de tudo primeiro, para depois eu me preocupar em riscar mais forte e fazer a finalização. Se tiver algum erro, tem como corrigir sem problema, que aconteceu aqui com a mão, certo? Então essa primeira etapa, pessoal, o que é mais importante de você aprender é aprender a esboçar, certo? Aprender a traçar suave, a definir o desenho depois do primeiro esboço. Eu não fiz a construção de palitinho, eu já fiz a construção que eu chamo de desenho blocado. Eu já vou definindo melhor o que vai ficar em cada lugar e em cada coisa,
certo? Para ir em cima desse desenho blocado, eu começar a dar um acabamento melhor, eu definir mais o desenho. Eu não marco ainda com as linhas fortes, eu deixo um pouquinho mais escuro para me dar uma visibilidade melhor, mas ainda não é a finalização. Tanto que eu não marco rachura, não marco luz e sombra, são só as principais linhas. Depois delas, que aí eu vou fazer rachura, sombra, acabamento, eu vou ter uma linha mais escura, eu vou ter uma linha mais firme, certo? Aí vocês podem perceber, ó, que toda a construção que eu fiz tem como limpar agora sem perder o desenho. São o primeiro rascunho que eu fiz, eu não vou usar mais. Então posso passar a borracha bem suave para limpar. E a partir daqui eu vou fazer o acabamento. Vou deixar as linhas mais escuras. O desenho já está certo, já foi corrigido. Eu aí posso fazer o acabamento real dele. Eu posso dar definição, usando linhas mais inteiras, traçando em um mesmo sentido, para não deixar o traço todo quebrado, certo? Já começa a definir realmente o que é que vai ser o desenho que eu quero, tá? E isso daí é o processo mais comum utilizado pelos profissionais de desenho, certo? Então o que acontece? Procure algum desenho, de preferência de rosto, de busto, tenta fazer aí o seu esboço, a sua construção e me passa o desenho para eu dar o feedback, certo? Como eu disse, tem um link aí do grupo de WhatsApp que eu estou fazendo feedback com a galera lá, dando orientação, vendo como eles estão construindo, enfim. Lembre-se que primeiro você faz o esboço e corrige. Depois você começa a aplicar a definição do desenho, corrige. Depois você faz a finalização, que são as linhas mais escuras. Recomendo um lápis HB para esboço e um lápis mais escuro para finalização. Depois de fazer o seu trabalho, posta lá no grupo para ter o feedback, tá? Valeu, galera! Bem, esse foi o nosso vídeo com as principais dicas para rascunho e definição do desenho, certo? Para que você possa aprender a desenvolver o seu desenho com a melhor qualidade. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, marque o seu colega que está aprendendo a desenhar ou que está voltando a desenhar, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Além disso, a gente aí tem o nosso grupo de WhatsApp, onde eu estou dando feedback para um pessoal já. Eles estão lá interagindo bastante, postando desenho, pegando novas dicas, desenvolvendo o trabalho deles com mais agilidade. É só você dar uma olhada aí nas descrições do vídeo, que tem um link do nosso grupo também, certo? Essa é a oportunidade para quem quer aprender a desenhar mangá, certo? Fique com a gente essa semana, pois a cada dia eu vou estar liberando um vídeo a partir das 7 da noite, certo? Vou fazer um vídeo também sobre acabamento, sobre definição, sobre nanquim, sobre colorização digital e dicas de roteiro, para você aprender a desenvolver história, criar seus personagens, enfim. Vai ser uma coisa que vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Aproveitem essa oportunidade que esse conteúdo está vindo para vocês aí gratuitamente, certo? E marque outras pessoas, compartilhe para que eles também tenham acesso a essa informação, tá? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.